Oi pessoal, eu sou Maíra da Casa Mai, tudo bem? E a gente está aqui então para a gravação do 18º episódio do Pergunta para Mai. Deixa eu dar um recado para vocês, eu vou até o episódio número 20, tá? E aí depois eu vou descansar um pouco dessa gravação, vou me concentrar em alguns outros projetos, então aproveite para fazer as perguntas que você quer fazer, porque a gente só tem mais 2 episódios dessa série para gravar. Bom, começando a pergunta da Fabiane Roberta Forte. Maíra, na Oxadi temos o óleo essencial de lavanda Mayette. Tem alguma diferença da lavanda francesa? Fabiane, é o seguinte, quando a gente fala de lavanda francesa, a gente está falando da lavanda verdadeira, que é a lavândula angustifolia. Tem outros sinônimos botânicos dela, lavândula vera e lavândula officinalis. A lavândula angustifolia variedade Mayette é uma lavanda de cultivo clonal, ou seja, é feita a partir de clones da mesma planta, são plantadas estaquias, são mudas feitas por estaquia dela. Se eu não me engano, é por estaquia. E a lavanda Mayette, então, portanto, é uma variedade de lavândula angustifolia, portanto, de lavanda francesa, que também é chamada de lavanda inglesa ou lavanda verdadeira. Outra variedade também clonal de lavanda é a Materrone. E lembrando que a gente tem variedades de lavândulas angustifólias que são chamadas de lavândulas de população, porque não é cultivada por estaquia, por exemplo, por mudas, não é uma variedade clonal, mas são espécies cultivadas de sementes, que é, por exemplo, a variedade Carlá e a variedade Rapidô. Então, essas variedades que são cultivadas por semente produzem pés, indivíduos, né, um diferente do outro geneticamente falando. E quando a gente observa as lavândulas clonais, variedade, por exemplo, Mayette, variedade Materrone, elas são idênticas, né? Um pezinho é exatamente igual, tem o mesmo código genético do outro. Então, essa que é a diferença. Se eu não me engano, quando a gente tem a denominação fina, a lavanda obrigatoriamente tem que ser de população. Então, a lavanda Mayette, ela não é uma lavanda fina, tá? Bom, Elisângela Ottoni, ela está me perguntando o seguinte, sobre o óleo absoluto, como ele é mais viscoso, como funciona o seu uso? É o mesmo uso do óleo essencial? E aí, no caso, ela quer especificamente saber sobre uma mirra indiana, uma Comifora mucu, que ela comprou da Laszlo, que é uma óleo-resina, portanto, obtida através de solvente, não pela destilação da resina da mirra. E ela quer saber se ela pode utilizar essa mirra no caso de tratamento de hipotiroidismo. Elisângela, assim, quando a gente fala de absoluto para óleo essencial destilado, a gente tem que ver de fato qual é a planta, tá? No caso da mirra, a utilização ela vai ser muito semelhante. Normalmente, quando é um óleo absoluto, a gente precisa verificar com o fornecedor se esse óleo pode ser, por exemplo, ingerido, né? Ele teria que ter uma indicação para ingestão, do contrário, a gente só utiliza topicamente, né? Ou então aromaticamente, né? Difusão no ambiente, para inalação, perfumes, ou então para utilização na pele. No caso de alguns estudos que foram feitos com a Comifora mucu, que é a mirra indiana, chamada mirra gugulu, se mostrou que de fato ela tem uma capacidade de estimular a produção de T3 localmente, né, sem interferência da pituitária, e parece que também alguns estudos foram feitos mostrando que ela tem a capacidade de estimular a conversão do T4 para o T3 no fígado. Mas como são pesquisas apenas ainda iniciais, a recomendação é nunca abandone um tratamento convencional que você está fazendo para hipotiroidismo, por exemplo, com hormônio, né? A levotiroxina. Agora, se você quiser agregar de uma maneira complementar, seria topicamente numa massagem local dessa maneira. Bom, pergunta da Carmen Sol. Ela quer saber qual é a diferença entre o gerânio e a palmarosa, se a semelhança entre eles é de fato somente o geraniol e em que medida pode substituir o óleo de palmarosa como gerânio, não, em que medida pode substituir o óleo de gerânio utilizando a palmarosa. Então, de fato sim, a maior semelhança entre eles é o teor de geraniol, só que esse teor de geraniol no óleo de palmarosa chega a 80, 85%, e no caso dos gerânios, a gente tem o gerânio bourbon, que a gente tem o gerânio rosa, a gente também tem o gerânio africano, aí vai variar bastante, costuma ficar na casa dos 30, 35%. Além do geraniol, os óleos de gerânio também costumam ter citronelol, costumam ter linalol. E eles costumam ter um teor grande de alguns ésteres de citronelila e alguns ésteres de geranila, na casa dos 30, 35%, coisa que no óleo de palmarosa vai aparecer numa quantidade muito pequenininha.
E eventualmente, dependendo da variedade que você tenha de gerânio, ainda a gente vai ter um pouco de citral também, né? Os dois isômeros, né? Neral e geranial. Então, o que acontece é que, assim, normalmente quando a gente utiliza um pelo outro, a gente está falando mais nas questões de pele, por exemplo, né? Mas existe uma especificidade do gerânio para as questões, por exemplo, de sangramento, ele é um hemostático cutâneo. Existe também uma questão do gerânio como repelente de inseto bastante eficaz, como óleo também que tem uma atuação também nas suprarrenais. E existe uma especificidade da palmarosa nas questões, por exemplo, linfáticas e sobretudo quando você quer um antisséptico cutâneo, antibacteriano cutâneo e até atmosférico, que eventualmente ele é mais interessante para algumas situações do que o próprio gerânio. Mas ambos serão anti-inflamatórios, ambos serão tônicos, ambos serão interessantes como em tratamento de pele, ambos serão também analgésicos, antálgicos e por aí afora. Então, no modo geral, a gente, em termos orgânicos, a gente até poderia fazer uma substituição. Agora, em termos de psicoaromaterapia, aí sim existem várias diferenças, né? Porque uma planta tem uma energia e outra planta tem uma energia diferente, tá bom? Bom, tem uma outra perguntinha que a gente precisa responder aqui da Carmen Sol, que ela mandou no episódio número 5, pedindo para que eu falasse um pouco mais sobre o que eu chamei de áreas leves da aromaterapia, como aromaterapia frequencial e aromaterapia vibracional. Foi bom você ter perguntado isso. Quando eu falo de áreas leves, eu não quero dizer áreas fáceis. Isso é bem importante, porque psicoaromaterapia, aromaterapia frequencial, aromaterapia vibracional são áreas igualmente difíceis, que requerem também bastante estudo e requerem uma bagagem de psicoterapia e compreensão da alma humana muito importante por quem vai praticar essas vertentes da aromaterapia. Quando eu estou falando de aromaterapia leve, eu quero dizer que é uma aromaterapia que tem menos princípio ativo. E por conta disso, é uma aromaterapia que você tem muito menos restrição de utilização. Quando você vai fazer uma aromaterapia vibracional, uma aromaterapia frequencial, como você está trabalhando com diluições imensas de óleos essenciais, e o princípio ativo, ele às vezes até não aparece na substância final. Então, o que acontece é que você não tem mais aquela preocupação de interações medicamentosas, reações de toxicidade na pele, etc. Então, por isso é que eu chamei de mais leve. Normalmente, um aromaterapeuta que faz a sua formação completa, mesmo que ele aprenda sobre química, aprenda sobre farmacologia dos óleos essenciais, migrando para essas áreas que eu chamo de mais leves, ele vai ter que carregar mais a formação dele nas questões de psicoterapia. Então, normalmente, ele vai trabalhar com constelação familiar, vai trabalhar com constelação sistêmica, vai aprender, por exemplo, psicodrama, psicologia transpessoal, vai aprender terapia energética, haitiana, vai aprender reiki, vai aprender, sei lá, qualquer outra coisa, MTC, Ayurveda, para poder, antroposofia, sei lá, vai aprender alguma racionalidade médica que entenda o ser humano não apenas como um conjunto de funções bioquímicas, que é uma coisa muito mais marcada na nossa medicina convencional ocidental. Então ele vai ter que achar uma explicação para o sofrimento humano, principalmente um sofrimento que começa nos nossos corpos sutis, no nosso corpo emocional, no nosso corpo mental. Então, essa bagagem ela vai ter que ser muito mais preponderante do que propriamente uma bagagem focada em química de óleos essenciais, farmacologia dos óleos essenciais e etc, né? Então, é nesse sentido que eu chamei de aromaterapia, de áreas mais leves da aromaterapia. Agora, eu acho que mesmo que você seja um aromaterapeuta que se dedique a essas áreas, é importante que você conheça pelo menos um pouco de química e farmacologia dos óleos essenciais, porque numa eventualidade pode chegar alguém no teu consultório e aí o teu interagente, embora você vá ter uma abordagem fundamentalmente sem princípios ativos com ele, pode ser que ele te solicite algum auxílio para algum distúrbio que sem aquela química, sem aquele princípio ativo você não consegue solucionar. Então é importante que esse aromaterapeuta também conheça um pouco da parte mais bioquímica dos óleos essenciais. Bom, acho que respondi. Agora o ponto e o caminho me perguntou o seguinte: se eu poderia dar o meu ponto de vista sobre óleos essenciais que possam influenciar positivamente o objetivo de engravidar. Olha, essa é uma pergunta assim bem complicada da gente ficar falando, né, assim, publicamente num vídeo que leigos vão
olhar e tudo mais. Mesmo porque essa questão de não engravidar, ela é multifatorial. Além das questões orgânicas, a gente ainda vai ter as questões de cunho emocional, né? Então, o que eu poderia dizer para você, sem ficar dizendo óleos essenciais, em primeiro lugar, investigue a causa orgânica, em se descartando causas orgânicas, se investiguem as causas emocionais, em se descartando as causas emocionais, investigue as causas energéticas, espirituais e por aí afora. Lembrando que às vezes podem ser causas de 3 níveis, corroborando para aquela dificuldade de engravidar. Agora, no modo geral, quando existe uma questão de estresse muito fortemente associada com a tentativa de engravidar, os óleos antiestressantes são interessantes. Quando existe uma dificuldade, por exemplo, na questão hormonal, um problema associado como, por exemplo, uma endometriose, a gente vai buscar óleos que vão apoiar essa causa orgânica. Então, realmente, eu prefiro não comentar sobre isso, porque se eu começar a dizer para vocês, usem óleo que você vai engravidar, todo mundo vai começar a comprar esse óleo essencial, e isso é ridículo, porque não engravidar é uma questão muito séria na vida de um casal, né? Envolve muito sofrimento, principalmente quando é um casal que está tentando isso há muitos anos, e seria uma coisa leviana da minha parte tratar um assunto de uma maneira banal, como, né, por exemplo, num vídeo dentro do YouTube. Mas eu acho que ficam essas 2 dicas. Primeiro, tente descobrir o fundo, né, dessa dificuldade, e aí depois, dentro da aromaterapia, veja se a aromaterapia pode apoiar na causa orgânica, na causa psicológica ou eventualmente até na causa energética. Lembrando que existem muitas outras terapias que podem ajudar nessas questões de dificuldade de engravidar. E outra coisa, precisa se saber o que é dificuldade de engravidar, porque a dificuldade de engravidar ela se estabelece dentro do protocolo, por exemplo, médico, depois de X tentativas, de X período de tempo de você efetivamente tentar engravidar, né? Você não pode dizer que você não consegue engravidar se, por exemplo, você só faz sexo fora do teu período fértil e aí você não engravida. Eu dei um exemplo assim bem tosco, mas é para entender que às vezes as pessoas chamam de dificuldade de engravidar, o que na verdade não se configura nem numa tentativa, num prazo assim bom para poder ter a chance de engravidar, tá? Então, era isso que eu tinha para falar. Agora, vou deixar alguma dica aqui para vocês, tá? Aqui, Gabi, deixa eu mostrar. Esse livro aqui, da Meg Tisran, Aromatherapy for Human, tem algumas informações sobre engravidar. Esse livro também, da Tara Fellner, Aromaterapia para o Amor, também traz algumas questões sobre engravidar. Aqui no Brasil, quem trabalha com essas terapias, por exemplo, é a Thelma Insuelo, na Bahia, que é uma aromaterapeuta que poderia ser chamada para isso, né? Aqui, esse livro da Danielle Festi, que é um livro que eu já traduzi, mas ele ainda não está publicado pela Laszlo. C'est soigner... Não é esse não, peraí. Bom, esse aqui também tem, é de grávidas, né? C'est soigner avec les huiles essentielles pendant la grossesse. Ela também traz algumas informações sobre gestação e dificuldade de engravidar. Tem um outro livro da Danielle Festi que fala Les huiles essentielles au féminin, que é os óleos essenciais para o feminino, que eu também estou traduzindo. Ele também faz alguma coisa sobre gravidez. E, se eu não me engano, a gente tem alguma coisa do Dominique Baudou nesse livro aqui, que são Les Cahiers pratiques d'aromathérapie selon l'école française, o volume 5 do Dominique Baudou. Ele traz algumas informações também a respeito de dificuldade de engravidar. Mas o que eu tenho aqui está em língua estrangeira, né? Em língua portuguesa não tem muita coisa não, tá bom? E aí a Eliette Simonetti, ela me pergunta o seguinte: Maíra, eu fiquei um pouco confusa com as questões de lavanda que você falou no vídeo passado, e como é que a gente confia nas marcas se a lavanda que a gente está comprando não é uma lavanda retificada, mas é de fato uma lavanda fina, por exemplo, né? Ou é uma lavanda retificada por um processo de redestilação e não por um processo de acréscimo de isolados.
Eliette, cromatografia gasosa, enfim, com espectrometria de massa e mais outras análises, não tem como saber, exceto se você tiver uma boa análise química desse óleo essencial. Né? Agora, mesmo uma boa análise química, ela depende de um bom profissional interpretando aquela análise química. Então, às vezes, as marcas aqui no Brasil, elas entregam um laudo de cromatografia, um cromatograma para a gente. Só que esse cromatograma, ele não vem assinado pelo técnico que fez o cromatograma de que aquilo está de acordo com o padrão de um óleo essencial puro. Ele simplesmente assina a identificação daquelas moléculas, mas e grandes coisas que existem aquelas moléculas dentro do óleo essencial. A gente precisa saber se aquelas moléculas correspondem ao padrão de um óleo puro. No Brasil, eu desconheço quem esteja assinando cromatografia, técnico que esteja assinando cromatografia e colocando o dele na reta, este óleo se equipara a um óleo essencial puro. Não conheço nenhum que está fazendo aqui no Brasil, pelo menos não para as marcas que nós conhecemos. De maneira que se o dono da empresa ou a dona da empresa não consegue interpretar aquele cromatograma que ela recebeu ou que ele recebeu, fica um pouco difícil, né? Então, na verdade, assim, confiando, né, a gente sempre volta naquela conclusão minha da palestra Adulteração de Óleos Essenciais, que aliás eu acho que é uma palestra que todo mundo tinha que ler. Ouvir. Ler não, ouvir. Não porque a palestra seja excepcional. A palestra é normal, mas acontece que o conteúdo é importante. No final das contas, por mais que a gente tenha laudos de cromatografia, o que vale é o quê? O fio do bigode, né? É incrível que no século XXI, com toda a tecnologia que existe, né, você acabe confiando na pureza de um óleo essencial muito mais porque você conhece o sujeito que está fornecendo do que propriamente pelo laudo que alguém te fornece. Porque, infelizmente, existem adulteração de laudos. Existe a possibilidade da pessoa te entregar o laudo e depois adulterar ou alongar aquele óleo essencial. Existe de tudo nesse mercado. Então, no final das contas, a confiança em pleno século XXI ainda acaba sendo uma maneira boa da gente saber se aquele óleo essencial é puro ou adulterado, tá bom? Agora, qual é a minha sugestão, Eliette? Se a lavanda está escrita 4042, você tem a opção de comprar a fina. Pronto, né? Agora, o duro é quando ela não está escrita 4042. Se você ficar na dúvida, você compra a fina, tá bom? Então, mandem suas perguntas para o próximo episódio, que será o 19º, que será o nosso penúltimo, porque eu vou até o 20, aí depois eu vou pensar em outra série de vídeo, mas eu quero tocar alguns outros projetos meus, tá bom? Um beijo e até!